Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, a Igreja e a Educação. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos, confiando nos méritos de Jesus tão somente. Derrama sobre mim os meus irmãos o Espírito Santo e fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Igreja e a Educação. O verso áureo: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Queridos, a igreja é uma ideia divina. A comunidade de santos, a Assembleia dos Santos de Deus, que se reúne para fortalecer-se mutuamente, para um ajudar o outro, para um ouvir o testemunho do outro de como Deus é poderoso, maravilhoso, milagroso. Nós precisamos da igreja. É na igreja que acontece muito do ensinamento da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é exposta. Desde os tempos primitivos, os fiéis de Deus se reuniam para adorar a Deus. Se reuniam nas sinagogas, nos lares e nas igrejas. Mediante o estudo das Escrituras Sagradas, eles desejavam ardentemente conhecer a Deus e compreender a vontade de Deus para a vida deles. A Bíblia revela que a igreja é um ambiente em que devem ocorrer discussões importantes, relevantes e onde as pessoas podem conhecer a Deus e a sua vontade para a vida delas. Às vezes, nós temos medo de perguntar, medo de questionar. Queridos, não é pecado questionar, não é pecado perguntar, não é pecado duvidar, mas é pecado não buscar resposta para as dúvidas. É pecado não buscar resposta para as nossas perguntas. Deus colocou no ser humano a curiosidade de saber algo que ele não sabe. É esta curiosidade que nos empurra para a pesquisa, para cavar fundo na palavra de Deus. Visto que a igreja deve ser um local de educação, ela deve conceder a todos um espaço de diálogo genuíno. Todas as perguntas sinceras são importantes e merecem atenção. Da mesma forma, devemos proporcionar dentro da igreja um ambiente seguro para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus e de seu plano para a sua vida. Por isso Deus criou a igreja. Você pertence a uma igreja. Nós pertencemos a uma comunidade de santos que se preparam para a volta de Jesus Cristo. Na parte de domingo, a verdadeira educação cristã. Um rabino, ao perceber que os alunos estavam sonolentos, meio que dormindo dentro da sala de aula, ele perguntou para os alunos: alunos, como sabemos quando a noite termina e o dia começa? Vários alunos levantaram as mãos cautelosamente e um disse: rabino, seria quando podemos diferenciar uma figueira de uma oliveira? E o rabino disse: não. Outro aluno levantou a mão e disse: rabino, seria quando podemos diferenciar uma ovelha de um bode? O rabino também disse: não. Depois de ouvir várias respostas, o rabino disse: alunos, sabemos que a noite terminou e o dia começou quando olhamos para um rosto nunca visto antes e reconhecemos aquele estranho como nosso irmão, como nossa irmã. Até esse momento, por mais claro que o dia esteja, ainda é noite. Queridos, quando nós conseguirmos olhar para a pessoa que cruza o nosso caminho, rostos de pessoas que nós nunca vimos antes, e nós, ao olharmos para estes rostos pela primeira vez, nós os vemos como irmãos em Cristo Jesus, como irmãs em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essas pessoas como o nosso próximo,
a quem devemos servir, como disse Jesus. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Abra sua Bíblia e vamos ler a história que está em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e os versos 30 em diante. Lucas capítulo 10 e os versos 30 em diante. E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, depois tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Queridos, o nosso próximo é todo aquele que necessita da nossa ajuda. Não importa o credo, a religião, não importa o país, não importa a etnia, não importa a cor, não importa a cultura. Todo aquele que necessita da nossa ajuda e que Deus colocou à nossa volta, que cruzou o nosso caminho, ele é o nosso próximo. Nós viemos para olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Jesus olhava para as pessoas como filho e filhas de Deus. Jesus Cristo via nas pessoas não o viciado, não o drogado, não o pecador. Jesus Cristo via nas pessoas um candidato para o céu, um filho extraviado, uma ovelha extraviada. Como adventistas do 7º dia, fomos abençoados com uma abundância de luz. Nós temos muita luz, luz acumulada. Antigo Testamento, somado ao Novo Testamento e somado também aos mais de 50 livros escritos do Espírito de Profecia. Nós temos muita luz, mas, queridos, nós temos também muita responsabilidade, porque acúmulo de luz é acúmulo de responsabilidade, porque Deus nos julga pelo conhecimento que nós temos. Nós conhecemos bastante da palavra de Deus, mas temos muita responsabilidade de partilhar estas verdades com as outras pessoas. Por exemplo, nós conhecemos verdades bíblicas que não são comuns no mundo evangélico, no mundo cristão. Por isso precisam ser ensinadas e partilhadas as verdades doutrinárias, por exemplo, o estado do homem na morte. O mundo todo crê que a alma é imortal. E nós, pela Bíblia, Ezequiel 18, verso 4, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos que ensinar que a alma é mortal. Nós cremos também que o dia do Senhor é o sábado, não o domingo. É uma responsabilidade sua e minha anunciar ao mundo que é o 7º dia da semana, o santo sábado. Não é o 1º dia da semana, Sunday, dia do sol, o dia de adoração. Conhecemos pela palavra de Deus também que o juízo celestial não vai iniciar. O juízo celestial já começou em 1844, bem no final da grande profecia dos 2.300 anos. Os 2.300 anos que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Começou ali o juízo celestial. Esta é a primeira mensagem angélica, precisa ser anunciada. Este é o grande conflito que existe entre Cristo e Satanás. Este grande conflito que começou no céu, com a expulsão de Satanás e transferiu-se para a terra, quando Adão e Eva pecaram e transferiram para Satanás a autoridade e o domínio da terra. Este grande conflito terá um final feliz e nós temos que anunciar esta verdade. Tivemos que fazer uma pausa e mudar o lugar da gravação, porque começou a chover. Esta aqui é a nossa fazenda, um presente de Deus para nós. Queridos, embora nós tenhamos todas estas verdades preciosas da palavra de Deus, verdades profundas, de nada adiantaria tudo isso se nós não tivermos os olhos de Jesus.
se não olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus, com amor, com bondade, com misericórdia, com compaixão, com vontade de levá-las para o céu. Foi para isso que Deus criou a igreja, não somente para ensinar as verdades profundas da palavra de Deus, mas também para que a igreja seja o lugar onde o amor, a misericórdia e a bondade sejam manifestados na vida dos filhos e das filhas de Deus. Assim como Jesus olhou para aquela mulher adúltera, que estava para ser apedrejada, todos os homens estavam com pedras nas mãos para apedrejá-la, mas Jesus olhou para aquela mulher adúltera e viu nela uma filha de Deus, que precisava ser resgatada, perdoada. E assim Jesus a perdoou e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Assim também a igreja, a comunidade dos santos, precisa olhar com amor, com bondade e misericórdia para os pecadores. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, carentes da graça divina. Na parte de segunda-feira, chamados a viver como luz. O mundo jaz em trevas. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. O reino da glória do nosso Senhor Jesus ainda não foi implantado. Mas, queridos, embora estejamos envolvidos e envoltos em trevas morais e espirituais, nós precisamos ser luzes. Jesus nos deu esta missão de resplandecer como luzeiros de Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 5, versos 14 em diante. Mateus capítulo 5 e os versos 14 em diante. Vamos ler a partir do verso 13. Aqui diz: mas vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem é luz de Jesus, quem tem comunhão com Jesus Cristo, o sol que é Jesus Cristo, o sol da justiça, está refletido no rosto daquele que tem comunhão com Jesus Cristo. É impossível você ter comunhão com Jesus, se relacionar diariamente com Jesus Cristo e não ter a luz de Jesus Cristo brilhando no seu rosto. Não dá para você esconder que é cristão. Não dá para esconder. Isto sai pelos nossos olhos, pelo nosso sorriso, pelos nossos poros. Tudo testifica de que nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso Jesus nos colocou como luzes no mundo. E o verso 15 diz: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Os cristãos não foram colocados no mundo para se esconderem, mas para aparecerem, para serem vistos. Você está numa vitrine e todos os que passam olham para você. E você imita, e você reflete, e você é um xerox de Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para você, não diga para elas: não fique olhando para mim, eu sou imperfeito, olhe para Jesus. Queridos, nós somos imperfeitos, mas o rosto de Jesus na terra é o seu e é o meu. É para nós, os cristãos, que carregamos o nome de Cristo, é para nós que estas pessoas vão olhar. Elas vão procurar discernir em você, ver em você o mesmo amor, a mesma bondade, a mesma compreensão, a mesma compaixão. Portanto, empreste o seu rosto para Jesus Cristo. Dê um rosto para Jesus Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em você. A religião de Jesus fez uma grande diferença na vida dos discípulos, porque eles, como judeus, odiavam os romanos, eles eram dominados pelos romanos. O Império Romano dominava o mundo na primeira vinda de Jesus. Queridos, Roma vai estar dominando o mundo agora na segunda vinda de Jesus. Mas nós não estamos aqui para odiar ninguém. Nós não pregamos o evangelho do ódio. Nós pregamos o evangelho do amor, do perdão, da salvação. Jesus Cristo quer que você e eu façamos diferença na rua, na comunidade, na empresa, na escola, onde você estiver. Vamos fazer diferença, revelando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça dele em salvar os pecadores. Aleluia! Na parte de terça-feira, vivendo como discípulos. Nós não somos somente membros de uma igreja. Os cristãos não são somente mais uma religião no mundo. Nós fomos chamados por Deus para viver como discípulos. Discípulos são aqueles que imitam o mestre. Discípulos são aqueles alunos que ficam com os olhos fixos, fitando o mestre,
fitando o Rabi da Galileia, vendo como ele falava para falar da mesma forma, ver como ele andava para andar da mesma forma, ver como ele tratava as pessoas para tratarmos as pessoas da mesma forma. Queridos, isto é ser discípulo, imitar o mestre. O Senhor Jesus chamou discípulos e os treinou por 3 anos e meio para a missão ao andar com eles. O mestre lhes deu oportunidade de se envolverem na vida das pessoas de quem eles deveriam cuidar e a quem deveriam amar. E diariamente Jesus os desafiava por sua visão do que este mundo poderia ser quando as pessoas começassem a tratar umas às outras como irmãos e como irmãs. Abra sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 4, versos 18 em diante. Lucas capítulo 4 e os versos 18 em diante. Aqui a palavra de Deus falando de Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta foi a missão que o Pai, Deus Pai, deu para o seu Filho Jesus Cristo na terra. Deus o ungiu com o Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Jesus Cristo. Por isso diz aqui: o Espírito do Senhor é sobre mim. Queridos, nós nunca vamos conseguir cumprir com a missão que o nosso Pai Celestial nos deu se o Espírito Santo não se apossar de você, se o Espírito Santo não se apossar da sua mente, se nós não formos batizados pelo Espírito Santo como Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, nós não vamos fazer a obra que Jesus fez. Aqui diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, pois que o ungiu para evangelizar. O Espírito Santo impulsionou Jesus para fazer evangelismo, levar boas novas de salvação, evangelizar os pobres. Não somente os pobres, Jesus frequentou casa dos ricos e dos pobres. A maioria era pobre. A maioria do auditório de Jesus era composto por pobres, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Porque naquele tempo, os ricos eram considerados como pessoas abençoadas por Deus e os pobres como pessoas desprezadas por Deus. Mas isso não é verdade. Queridos, a maioria do mundo ainda é pobre. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a religião dos pobres. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os pobres. Jesus Cristo veio para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Você é um médico de Jesus Cristo. Quando você entra na casa das pessoas, você ora pelas pessoas. Melhor, você ora sobre as pessoas, impondo as mãos sobre as pessoas, repreendendo a doença em nome de Jesus Cristo, ungindo com azeite, como diz em Tiago capítulo 5. Lá diz que nós devemos orar sobre as pessoas doentes e ungi-las com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Aqui fala que Jesus Cristo curava os quebrantados de coração. E o verso 19, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A missão de Jesus é a missão dos discípulos de Jesus Cristo. Muitos, da forma errada, pensam que Jesus Cristo cumpriu com a missão que Deus o Pai lhe deu, porque ele, Jesus, também era Deus. Mas não, queridos. Jesus não conseguiu cumprir fielmente a missão do Pai, porque ele, Jesus, também era Deus. Jesus cumpriu fielmente a missão que o Pai lhe deu, porque ele foi um homem revestido do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. Ele vivia na dependência do Pai. Ele se relacionava com o Pai diariamente através da oração, do estudo das Escrituras. E ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Assim também você e eu. Nós somos homens e mulheres, pecadores, diferentes de Jesus, que não era pecador. Nós somos pecadores, mas nós somos chamados por Deus para sermos também discípulos gerados e ungidos e batizados pelo Espírito Santo. E a missão do Pai para você e para mim é a mesma que ele deu para o Filho: pregar o Evangelho para os pobres, curar os quebrantados de coração, evangelizar, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos do diabo e anunciar a breve volta de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, buscando a verdade. Você pesquisa?
Você tem curiosidade de conhecer mais do que você conhece? Você se contenta com o ABC? Você se contenta com o Mobral? Quando as pessoas começam a estudar a Bíblia e fazem aquele curso de 28 doutrinas, 28 estudos bíblicos, se preparando para o batismo, este é o caminho certo. É por aí mesmo que você vai. E você é batizado. E agora você cruza os braços dizendo, agora eu já conheço as 28 doutrinas fundamentais que a igreja tem, que são ensinadas na palavra de Deus, agora eu já conheço tudo, para mim é suficiente, eu não preciso de mais nada? É assim que você age? Não, querido. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus, os discípulos, eles continuam aprendendo mais e mais, sempre e sempre, até a eternidade, nós vamos estar aprendendo. Nós somos pesquisadores, nós buscamos diligentemente a verdade. E a verdade não é estagnada, a verdade não é estática, a verdade é dinâmica, a verdade é progressiva. Por isso nós precisamos continuar buscando a verdade. Abra sua Bíblia e vamos ler em Jeremias capítulo 29 e o verso 13. Jeremias capítulo 29 e o verso 13. Aqui a palavra de Deus diz, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com o coração dividido. Não é permitindo que existam áreas na sua vida escondidas que Jesus Cristo não pode tocar, que o Espírito Santo não pode penetrar. Em toda a nossa vida o Espírito Santo precisa ser infiltrado. O Espírito Santo precisa esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração. E nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, sem reservas. Por isso Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, é com inteireza de coração. Agora leia Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus capítulo 7 e o verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você percebe que aqui todos estes verbos estão mostrando a ação de busca. Você pede, você busca, você bate. É alguém que está incessantemente buscando conhecer mais de Deus. Você não se acomoda com o que você conhece de Deus. Eu nas minhas orações digo, Senhor Jesus, eu quero uma intimidade maior contigo. Eu quero conhecer mais do meu Jesus. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver a tua face. Eu não quero ter cada dia a mesma experiência. Eu quero ter uma experiência maior, mais íntima com o meu Jesus. Queridos, nós temos que buscar incessantemente o nosso Deus, crescendo no conhecimento do Senhor. Abra também a sua Bíblia em Salmos 25 e o verso 5. Salmos 25 e o verso 5. Aqui nós lemos, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Guia-me, ensina-me, corrige-me, santifica-me, porque só o Senhor é santo. Dá-me da tua santidade. O Senhor pediu para que eu seja santo, mas eu não posso ser santo. Eu preciso receber a tua santidade pela comunhão, por este relacionamento contigo, querido Deus. Eu preciso receber da tua santidade, porque santo é o Senhor. Abra também a sua Bíblia em João capítulo 16 e o verso 13. João capítulo 16 e o verso 13. Aqui nós lemos, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando Jesus falou aqui em João capítulo 16, ele estava falando de algo que iria acontecer no futuro. Quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo. Eu irei, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus estava falando daquilo que ele faria. Mas hoje, quando você lê João 16, não está falando daquilo que Jesus faria. Ele já fez. Ele já foi entronizado no santuário celestial, ele já derramou o Espírito Santo e ele continua derramando o Espírito Santo diariamente. Mas, queridos, Deus derrama o Espírito Santo não no vazio,
Ele derrama o Espírito Santo sobre homens e mulheres que buscam, que pedem, que clamam de todo o coração. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Você não se conforma em ter nascido gerado pelo Espírito Santo. Você quer mais do que ser gerado e nascer do Espírito Santo. Você quer o batismo do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo nasceu do Espírito gerado no ventre da Virgem Maria. Mas Jesus Cristo não parou aí. Ele foi batizado pelo Espírito Santo que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E então o Espírito Santo se apossou de Jesus Cristo, conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, verso 1. Queridos, depois de sermos gerados pelo Espírito Santo, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo e nos tornaremos possessões do Espírito Santo. Satanás, ele vai nos tentar de todas as formas, mas nós estamos revestidos pela armadura de Deus. Nós estamos gerados e nós estamos batizados pelo Espírito Santo. Isso é tudo que você, como filho de Deus, precisa. Albert Einstein disse, o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem a sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que tentemos compreender um pouco desse mistério a cada dia, que nunca percamos a sagrada curiosidade. E aqui em João capítulo 17, verso 17, nós lemos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, nossa busca não é uma busca abstrata. Nós buscamos Deus através da Bíblia, a revelação escrita de Deus. Deus nos deu 3 revelações de si mesmo. A revelação de Deus na natureza, quando você contempla a natureza, você vê Deus, porque a natureza não surgiu por acaso, não. Se existe um relógio, é porque existe um relojoeiro. Se existe uma natureza linda esta, como você está contemplando, é porque existe um Criador. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através da palavra escrita, que é a Santa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E Deus se revela através da maior revelação que foi feita ao ser humano, que é Jesus Cristo. A revelação personificada de Deus. Mas nós precisamos buscar, pedir, insistir, mais intimidade com Deus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. E o Espírito Santo e o conhecimento do Senhor serão derramados sobre você. Aleluia! Na parte de quinta-feira, compartilhando nossa vida. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos numa ilha, nós vivemos em comunidade. Comunidade de santos, comunidade de pecadores. Nós estamos cercados de pessoas que precisam conhecer mais de Jesus. E você foi um instrumento de Deus para levar a palavra das boas novas da salvação para todas estas pessoas. Assim como Paulo. Paulo, ele não cruzou os braços. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. E Deus o capacitou, Deus o dotou do poder do Espírito Santo para ser o apóstolo dos gentios. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre aqueles que vão ficar de braços cruzados ou dormindo, balançando numa rede. Não, queridos. Deus quer ação, Deus quer dinamismo, Deus quer evangelização. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 e vamos ler a partir do verso 2. 1 Tessalonicenses 2, versos 2 em diante. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Embora perseguido na cidade de Filipos, Paulo não desistiu. Ele se tornou mais ousado na pregação do Evangelho para pregar o Evangelho de Deus com grande combate. E no verso 4 diz, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Paulo não pregava para agradar as pessoas, mas para agradar o Pai, Deus Pai, para agradar a Jesus Cristo. O Espírito Santo quer que você seja um pregador da verdade, queridos, mas não é para agradar as pessoas, nem passar a mão na cabeça do pecador, mas é apontar o pecado, chamar o pecado pelo nome. Aqui diz o verso 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras,
Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Paulo não recebia o salário como os outros recebiam. Ele trabalhava com as suas próprias mãos, fabricando tendas, para não ser pesado para os seus irmãos. E aqui diz o verso 7, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Paulo era muito carinhoso, muito afeiçoado às almas que ele ganhou para Jesus. E o verso 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e da nossa fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Em tempo e fora de tempo, Paulo pregava. E Deus nos deu esta mesma missão, compartilhar a salvação, compartilhar a verdade que Ele nos deu. Em Mateus capítulo 18, verso 20, diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A visão do Novo Testamento acerca do que é a igreja e comunidade se formou principalmente nos lares dos cristãos. A igreja cristã não tinha prédios, não tinha catedrais. Nos primeiros 3 séculos, os cristãos se reuniam somente em casas, em lares. Mas, queridos, com a conversão de Constantino, a mãe de Constantino, a rainha Helena, ela começou a construir igrejas e catedrais. E foi exatamente nesse período em que as igrejas saíram dos lares e passaram a se reunir agora em templos, que eram antigamente templos pagãos e agora foram batizados como templos cristãos, e se construíram catedrais. Queridos, neste tempo também a apostasia entrou na igreja. O melhor exemplo bíblico que nós temos de igreja, de comunidade cristã, são estes pequenos grupos que se reúnem nas casas, onde você convida os seus amigos, seus vizinhos para a sua casa e transforma a sua casa um centro de evangelismo, uma luz a brilhar na sua comunidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Louvado seja Deus pelos pequenos grupos, pelas células, que faz com que a igreja cresça. É ali nos pequenos grupos que as pessoas dão testemunho, que as pessoas expõem suas necessidades. É ali que nós estendemos as mãos, é ali que nos conhecemos mutuamente. Cada um conhece o outro. Não é numa multidão de gente que ninguém conhece ninguém. É plano de Deus a formação de pequenos grupos, onde nós podemos nos fortalecer espiritualmente. Esses grupos de adoração também se tornaram as primeiras escolas da igreja, uma vez que nesses lugares os novos membros eram apresentados à Bíblia e essa nova vida em Cristo. Esses primeiros cristãos do primeiro século logo descobriram que o Evangelho pode ser vivido de modo mais eficaz em comunidade, quando temos motivos para cantar com mais entusiasmo, orar com mais fervor e ser mais cuidadosos e compassivos. Quando ouvimos os outros falando da bondade de Deus, sentimos quanto Ele tem sido bom para nós. Quando ouvimos sobre as lutas e dores uns dos outros, sentimos a cura de Deus em nossa vida e experimentamos um desejo renovado de ser instrumentos da sua graça e da cura divina. Paulo afirmou que o Evangelho de Deus é tudo: o poder da cruz, a ressurreição do Senhor e a promessa do seu retorno. Simplesmente não havia notícia melhor em todo o mundo. E Paulo passou a vida dedicado ao desafio de, acima de tudo, compartilhar a história de Jesus com a maior integridade e comprometimento. Nunca devemos nos esquecer de que as pessoas nos observam atentamente para ver se a nossa vida ilustra a mensagem de graça encontrada na Bíblia. Será que você e eu somos o rosto de Jesus? Será que nós mostramos este amor, esta bondade, esta paciência, esta compaixão dentro do nosso lar? Será que a sua esposa olha para você, marido cristão, e vê que você é um filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo, um homem de Deus? Será que você, esposa, será que o seu marido olha para você e vê que você é uma mulher que busca Deus, que é uma filha de Deus, que busca a santidade e o batismo do Espírito Santo cada dia? Será que nós, como pais, somos vistos pelos nossos filhos como representantes de Deus, cheios de amor e de bondade?
Como é que os nossos vizinhos nos enxergam? Como é que os nossos vizinhos nos avaliam? O que eles veem em nós? Queridos, Jesus Cristo nos deu a missão de sermos o rosto dele diante da humanidade. Você é o rosto de Jesus. Você foi chamado por Deus para ser sal, para ser luz, luz no meio das trevas. Recebendo de Jesus Cristo a luz, assim como a lua reflete a luz do sol, assim também você e eu temos que refletir a luz de Jesus Cristo, porque vivemos em comunhão com Ele. Que Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Que as pessoas, ao olharem para você, vejam em você um filho, uma filha de Deus, batizados pelo Espírito Santo, nos preparando para a breve volta de Jesus Cristo. Volte logo, querido Jesus Cristo, é o nosso clamor, é o nosso anseio. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.